Como organizar a sua vida financeira do zero para você sair daquela sensação de que chega o final do mês e você não tem dinheiro, você só tem dívidas e você trabalha e não consegue sair do lugar. Hoje eu vou ensinar para vocês um método simples e fácil, tá? Seguido, lógico que seguindo, né, corretamente, não ao pé da letra, tá, gente? Que ninguém é perfeito. Mas se vocês seguirem essas estratégias, tá? Fazer o que eu vou ensinar para vocês hoje nesse vídeo, eu tenho certeza que vocês vão conseguir sair do zero, vão conseguir abrir a caixinha de vocês, ter a reserva financeira de vocês, a reserva de emergência, sair desse aperto de todo mês, acabar o mês fechando o cartão de crédito porque não tem um centavo na conta, tá? Hoje eu vou ensinar para vocês aqui. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje nesse vídeo é sobre a planilha de gasto mensal, ou seja, como organizar a sua vida financeira mesmo ganhando pouco. É possível sim, tá, gente? Muita gente fala que não dá, mas é porque na maioria das vezes as pessoas querem viver acima do que ganha. Então, assim, isso fica impossível, né? Você simplesmente não vai conseguir se manter organizado, mas se você seguir essas dicas que eu vou te falar hoje, se você seguir direitinho, se você fizer o que eu tô falando, porque eu posso aprovar para vocês que eu saí do extremo zero, né, que eu saí de dívidas, contas, débitos, empréstimos, um monte de coisa por conta disso aqui, né? Foi o primeiro passo que eu comecei a tomar, foi isso. Então, assim, quando você começa a entender isso aqui, tudo começa a mudar, tá? Hoje eu quero ensinar para vocês como que a gente vai fazer isso, de que forma, de que maneira mais simplificada possível, para que vocês possam entender que para que isso se torne mais leve, mais fácil na vida de vocês. Então, vamos dar seguimento. Primeiro passo, gente, o primeiro passo que vocês vão tomar para vocês começarem a se organizar financeiramente, para que vocês tenham uma vida financeira organizada e vocês consigam sair do extremo zero, a primeira coisa que vocês vão fazer é saiba para onde o dinheiro está indo. Isso pode ser muito típico de, né, clichê, de falar para onde o dinheiro está indo, mas isso é a primeira realidade que ninguém quer aceitar. Por quê? Porque, gente, pelo simples fato de que quando você não sabe para onde o dinheiro vai, você não consegue frear, você não consegue se organizar. Por quantos anos da minha vida eu me mantive dessa forma, né? Eu simplesmente não anotava nada, era na cabeça, né? Ah, eu tô devendo isso, aquilo e outro, tal. E aí eu vou receber tanto, tal. E aí agora eu pago isso e aquilo. Enfim, a conta tava feita. E na minha cabeça tava tudo esquematizado, tava tudo direitinho. E foi através disso que eu me enrolei. Por quê? Porque eu não tinha um controle financeiro na ponta da caneta, porque é o mais importante. Quando você coloca tudo na ponta da caneta, você tem noção do que está acontecendo. Não é tudo, né, digamos que atirar no escuro. Você sabe para onde o dinheiro está indo. Então, assim, quando você tem um planejamento, a primeira coisa que você vai ter é que saber para onde o dinheiro está indo. Por quê? Porque quando você sabe para onde o dinheiro está indo, você sabe com que você está gastando. Você sabe se aquilo tá dentro da sua condição financeira para você gastar, né? Lógico que pra gente fazer esse planejamento, você não precisa de um computador, você não precisa de uma coisa muito elaborada. Um simples caderno. Tá vendo esse caderno? Nesse caderno eu fiz uma planilha aqui para eu poder mostrar para vocês. Inclusive essa planilha eu mostrei para vocês em um vídeo, eu vou deixar ele linkado no final para vocês estarem assistindo, tá? Mas nada mais é do que essa planilha de gasto, gente, que você vai colocar, ó, nessa planilha vai ter a data, o mês e o ano, a categoria de gastos, que essa categoria significa o que? Você vai colocar por categoria. Categoria significa aquele gasto que é necessário, aquele gasto que digamos que não tão necessário e aquele gasto que é supérfluo, né? Que você vai colocar para poder estar sinalizando aqui o que você está gastando por necessidade e o que você está gastando sem necessidade, tá? Aqui a categoria. Nessa
Outra linha a gente vai colocar a descrição, por exemplo, eu vou pagar aqui uma conta de energia, né? Qual é a categoria? Necessidade, né? Eu não vivo sem energia, né? A energia faz parte da minha rotina, do meu dia, e não tem como viver sem energia, então a categoria é necessidade, né? A descrição, conta de energia, foi até um erro que eu cometi nesse vídeo que eu tô falando pra vocês, que eu esqueci de colocar a categoria, não sei porquê, me falhou a memória. Aí aqui vai ter a forma de pagamento e o valor, né? Então assim, vai ter tudo muito escrito aqui, você não vai se perder, você vai entender da onde é que saiu cada valor, se é necessário, se é supérfluo ou se é uma coisa que dá, né? Não importa se é um café, se é uma roupa ou se é uma compra necessária, você vai ter que colocar nessa planilha. Por quê? Porque essa planilha vai lhe dar uma visão do que você está gastando por necessidade, do que você está gastando por impulso, tá? Muitas vezes é justamente o que falta, gente, é uma planilha assim, para você entender no final do mês o porquê que isso tá acontecendo, o que foi que aconteceu aqui de errado, que você fez esse gasto que você não sabe para onde foi. Você já teve aquela impressão que você tava ali e aí de repente você fala, nossa, eu perdi dinheiro. Eu tenho certeza que eu perdi dinheiro porque eu tava com um valor X, mas eu não tô mais com esse valor. Se você seguir uma planilha colocando tudo na ponta da caneta, mas eu vou carregar um caderno desse tamanho para todo lugar que eu for. Não, gente, tenha uma caderneta pequena na tua bolsa, né? Para você estar carregando, para você estar lembrando, ou chegar em casa você vai e anota, para você não esquecer, não passar de despercebido, tá? Porque quando você anota, você não tem essa impressão de que você perdeu, que você não sabe onde foi que você colocou, ou o que foi com que você gastou, porque às vezes a gente gasta com tanta coisa que a gente acaba se esquecendo mesmo onde foi que colocou, ou se realmente perdeu, né? Tenho certeza que todo mundo já teve essa impressão aí. Quantas vezes eu não já me vi nessa situação de falar, meu Deus, eu perdi, será que eu perdi aonde? Será que quanto foi e tal? E não perdeu coisa nenhuma, foi só impulso mesmo e gasto desnecessário, tá? Então, quando você tem a planilha, você tem uma noção real do que você tá fazendo e se realmente aquilo é necessário. Portanto, a primeira dica é: tenha uma planilha, tenha um caderno para você ter noção do que você tá fazendo, para onde é que tá indo e se realmente é necessário. Igual eu falei, né? Quando você colocar por categoria, né? Colocando na descrição na frente o que é que significa isso, se isso realmente é necessário, isso aqui vai ser assim, uma mão na roda. Nessa segunda dica, você vai fazer justamente o que eu falei, né? Separar as essenciais e supérfluas, né? As essenciais é como eu falei, é as necessárias, você precisa disso para sobreviver. Na primeira categoria, né, como eu falei, você vai colocar as necessárias, que é energia, água, alimentação, transporte, remédios, que são coisas que são necessárias para sua sobrevivência. Você não pode ficar sem essas coisas, né? Você colocando por categoria, você vai entender perfeitamente se isso realmente é necessário ou não, tá? E aí, depois que você fizer isso, você vai fazer a segunda categoria, que é o quê? A segunda categoria, sim, você vai colocar tudo junto, mas desde que tenha a categoria especificada para você entender se é necessário ou não, né? Porque quando você faz isso, você vai tirar do reduzido ao eliminado, que significa o quê? O que é necessário vai manter, mas o que for supérfluo, você vai reduzir a ponto de eliminar. Por exemplo, assinaturas que você não usa, cafezinho, deliveries, iFood, por exemplo, coisas que dá para você ficar sem. Então, assim, essa etapa, ela te ajuda a enxergar o quanto você pode economizar, mesmo quando você acha que não tem como, que não há condições de economizar, mesmo quando tem, tá? O terceiro passo para você ter. Por quê? Porque quando você monta esse orçamento, né, digamos que essa planilha direitinho, você vai ter noção, né, do que você tá gastando e o porquê que você tá tendo esse gasto. Porque quando você monta esse orçamento, o que acontece?
você não vai gastar primeiro para depois você ver o que sobrou. Você vai fazer o contrário. Você vai ter um orçamento você vai ter um orçamento, você vai ter um planejamento para você entender onde é que você vai gastar em cada categoria. Não você vai atirar no escuro, como eu estava falando, né? Que antes era no pensamento. Ah, isso e aquilo, surgiu uma promoção, coisa que comprava e não tava nem aí. Depois, quando via, tava tudo, virava tudo uma bola de neve. Você nunca deve gastar primeiro para depois você ver o que sobrou. Você vai fazer tudo por categoria. Você já tem as suas contas fixas no mês necessárias, né? Você coloca aí, por exemplo, a energia, você recebe o talão de energia, você sabe quanto é. Você paga de internet, você sabe quanto é, de alimentação, enfim. E aí você vai ter já aquele valor esquematizado, mas você não vai primeiro gastar. O que sobrar, você vai fazer esse planejamento de maneira nenhuma, porque desse jeito você nunca vai conseguir desenrolar, né? Quando você receber o seu salário, você tem que distribuir o dinheiro por categoria, né? Que é, primeiramente, o dinheiro para as necessidades, né? Que é as coisas mais, digamos que para a sua sobrevivência, que você precisa para alimentação, moradia, transporte, contas, né? Lazer. E depois reserva, né? Lógico que você vai fazer esquematizado de maneira que primeiro você vai pagar as suas contas necessárias, depois você vai tirar um pouquinho para lazer, se, né? Lógico que todo mundo precisa de lazer, todo mundo precisa de um pouco de, né, gente? Senão ninguém aguenta. Mas você precisa entender que você tem que ter também um pouco, nem que seja 5% do seu salário para uma reserva, porque assim, imprevistos acontecem na vida de todo mundo, então assim, a gente tem que estar, né, ter um valor guardado, porque senão vai assim, virar uma verdadeira bola de neve, e aí, seguindo esse planejamento, você evita contas desnecessárias, né, gastos desnecessários, e você evita também gasto por impulso. E agora, o quarto passo foi o que eu acabei de falar, comece uma reserva de emergência. Gente, a reserva de emergência, muita gente se pega muito assim e fala assim de emergência, mas não significa que vai ser só pra coisa ruim não, tá, gente? A reserva de emergência, ela nada mais é do que você se programar para você não se enrolar, né? Quando você abre uma reserva de emergência, você está se prevenindo de ter esses tipos de gastos, digamos que de última hora e acabar enrolando todo. Quando você, por exemplo, você tem uma casa, corre o risco de queimar uma lâmpada, como acontece com qualquer pessoa, queimar uma lâmpada, queimar um chuveiro, o carro dá um problema, então assim, tem como obrigação você ter uma reserva de emergência. Quando se trata de você querer ter uma organização financeira para melhorar financeiramente a sua vida, mesmo ganhando pouco, tá? Você tem que ter esse planejamento. Por quê? Porque quando você tem uma reserva de emergência, você tem que pensar que você não pode esperar você ganhar muito para você começar a guardar. Mesmo que, mas não sobrou, como eu disse, não vai sobrar. Você tem que se planejar. E dentro desse planejamento, você tem que tirar o valor para colocar na reserva de emergência, seja lá R$5, R$10, R$50 no mês, não importa. Tem mês que você vai conseguir colocar R$50, tem mês que você vai conseguir colocar, vamos supor, R$20, e tem mês que você vai colocar R$10 lá assim, ó, né, arrastando, porque não é porque você tá podendo, mas é porque é necessário, você precisa colocar lá, tá? Então assim, quando você coloca esse valor, mesmo que ele seja pouco, mesmo que ele pareça insignificante, esse valor, ele vai começar a render, e o melhor, você vai começar a criar esse hábito, né? Quando a gente começa a fazer uma coisa consecutivamente, dia após dia, daí a pouco já virou um costume. Então assim, isso vai se tornar um hábito. Mas hoje eu não vou poder colocar R$50, coloca 20, coloca R$10, R$5, não interessa. Quando eu iniciei, gente, a minha reserva de emergência, que eu comecei quitando todas as dívidas, tudo que eu tinha para organizar,
eu lembro que o primeiro valor que eu coloquei na minha reserva de emergência foi R$ 5. Era tudo que eu podia colocar na reserva de emergência no momento. Mas o mais legal de saber é que para você começar uma reserva de emergência, você não precisa de muito. A partir de R$ 1 você consegue colocar em uma caixinha lá e já colocar um nome naquela caixinha, dar um propósito e um nome para ela. Porque eu acredito que quando você tem uma caixinha que ela tem um nome, ela cria digamos que um incentivo para você continuar colocando o valor ali. Vamos supor, você cria uma caixinha e seu sonho é viajar. Aí você coloca o nome daquela caixinha, o nome daquela tal viagem, né? Aquilo cria um estímulo para que você continue criando o estímulo e o hábito de colocar o valor ali, tá? Acredite, o importante é criar o hábito, tá? O valor é um processo, né? Com o tempo, esse valor cresce. É dia após dia, dia após dia. Não pense que você só vai começar a guardar quando você tiver muito. Porque se você não criar o hábito de colocar mesmo pouco, nem quando você tiver muito, você não vai colocar. E não vai ter, né? Porque você não tem o básico, que é o quê? Que é um planejamento financeiro básico, que é para você se manter planejando para, né, a sua vida poder andar. Porque se você não faz isso, meus amigos, infelizmente você não vai conseguir sair dessa bola de neve, não. É necessário isso aí, tá? Depois que você criar essa reserva de emergência, você vai fazer o quê? Evitar novas dívidas. Aí aqui é um caso à parte, né? Eu tô falando isso aqui para quem quer criar uma reserva de emergência, para quem quer criar esse hábito de ter bons hábitos, né, para poder melhorar financeiramente falando. Porém, existem casos e casos, né? Por exemplo, o meu propósito no momento é começar pagando as dívidas. É como eu falei, vai criar uma caixinha para você ir se organizando, como foi que eu fiz, se organizando, ia pagando, né? E aí, conforme você vai melhorando esses hábitos, quando você terminar de pagar aquele valor, você já vai ter um valor guardado também, porque você criou esse hábito, né? Mas assim, você criar esse hábito, como eu falei, que é a quinta dica, de você não ter mais dívidas, né? De você não atrair novas dívidas. Porque assim, a gente precisa entender, gente, que contas fixas todo mundo tem. Não tem pra onde correr. É um ciclo da vida de todo ser humano, né? Qualquer ser humano vai ter conta. Como que você vai ver sem conta? Impossível, né? Se você tem moradia, se você tem alimentação, se você vai ter contas, né? Não tem para onde suprir. E aí, se você, né, tem dívidas, qual vai ser, o que você vai fazer aí? Você vai fazer uma lista, né? Que é a mesma coisa da planilha, né? No caso, essa planilha que eu mostrei pra vocês é a planilha mensal. Mas se você é uma pessoa que tem dívidas, você vai fazer o quê? Colocar em lista, para você saber o que você tá devendo e o que você precisa pagar, porque aí você vai fazer uma categoria das dívidas mais altas para as mais baixas, né? Que é isso também que você precisa se organizar, porque a partir do momento que você tem dívida, gente, infelizmente, você fica amarrado até você se livrar delas, porque assim, querendo ou não, tem juros, né? Principalmente quando se trata de cartão de crédito e de empréstimo. É juros assim, à torta e à direita. Mas aí você vai se organizar, né? Você vai fazer uma lista dessas dívidas, mas a partir do momento que você fazer essa lista, você vai tentar evitar novas dívidas, porque assim, as dívidas, ela prende você, que você não consegue dar um passo, né? Então você vai se organizar, né? Depois que você fazer essa lista, né? Você fazendo essa lista, você vai fazer o quê? Organizar da menor para maior, né? Porque querendo ou não, a que tá mais alta vão ter mais juros, né? Então você vai ter que evitar fazer novas dívidas, né? Para que você possa conseguir pagar as antigas, porque senão você não vai conseguir. E outra coisa que eu tenho para falar para vocês aqui, lembrando que se você tem dívidas, infelizmente, você
não vai ter liberdade financeira. Por quê? Porque a dívida tira a liberdade da pessoa, gente, em tudo falando, né? Então você vai ter que se organizar e pagar essas dívidas para você começar a ter liberdade financeira. E quando eu falo de liberdade financeira, gente, eu não tô falando só na questão de quando a pessoa tem dinheiro para falar assim, eu tenho dinheiro, eu tenho liberdade financeira. A liberdade financeira também se trata do mental. Quando você tem dívidas que você não tem liberdade para dormir, você não tem liberdade para viver. Então, assim, isso não é de Deus, né? E o próximo passo que você vai fazer para você conseguir ter uma liberdade financeira tenha metas claras. Como assim? Metas, eu acho assim que metas são coisas que muita gente tem, mas nem todo mundo tem clareza na meta que quer, né? Então, assim, você precisa ter clareza mental para você ter metas, né? Metas claras. Porque, assim, quando você economiza com objetivo, é diferente de quando você simplesmente não tem objetivo algum, né? Por exemplo, eu quero ter um valor guardado porque eu quero, né? Você vai gastar na primeira chance que você encontrar. Mas quando você economiza com objetivo, você tem um motivo, você tem uma meta clara para isso. Como eu falei, se sua meta é viajar, você vai ter uma meta clara para isso. Então, assim, você não vai gastar em qualquer esquina que você encontrar um motivo para gastar, você vai falar, não, eu não vou gastar porque eu tenho uma meta que é viajar, né? Então, assim, entenda que economia precisa ter um motivo, precisa ter uma meta clara para que você possa economizar, tá? Então, assim, defina metas. O que significa isso? Pode ser comprar uma geladeira, pode ser comprar um carro, pode ser comprar uma moto, trocar uma moto, se você tem uma moto mais velha, você pretende trocar. Então, assim, tenha clareza. Quando você for abrir uma caixinha, como eu falei para vocês, abra essa caixinha com uma meta. Por exemplo, eu pretendo comprar uma geladeira. Coloca o nome dessa caixinha, comprar uma geladeira, que toda vez que vir um gatilho para vocês gastar, vocês vão se lembrar que você tem a meta de comprar uma geladeira nova e não vai querer gastar, né? Então, assim, quando você cria essa meta, por exemplo, a minha meta, logo que eu criei esse canal, que eu comecei a me organizar, a meta que eu criei foi quitar a dívida, né? Então, a minha caixinha tinha esse nome. Então, assim, toda vez que vinha o gatilho de gastar, eu falava, não, eu quero me livrar dessa dívida, porque eu tô cansada de viver desse jeito. Então, quando existe um propósito, fica muito mais difícil de você gastar e fica muito mais fácil de você seguir disciplina, de você seguir aquele objetivo que você quer. Então, você não vai gastar por qualquer coisa, né? E agora o sétimo passo para que você tenha uma vida financeira organizada, mesmo ganhando pouco, que é o quê? Busque aumentar a sua renda. Mas é porque eu já trabalho 8 horas por dia, que eu já... Não importa. Você vai dar seus pulos, você vai dar seu jeito. Se você tem dívida, se você quer comprar alguma coisa, se você quer acelerar esse processo, você vai dar um jeito. Ou que seja vender alguma coisa. Qualquer coisa, gente, desde que seja digno e desde que seja honestamente, é fonte de renda. Não importa se você vai vender um doce, se você vai vender um bolo, se você vai vender um salgado, se você vai levar um bicho para passear na rua, um pet, para poder aumentar a sua renda, não importa. Desde que você busque alguma fonte, né, de renda a mais do que você já tem, é fonte de renda. Como eu falei para vocês, eu fiquei afastada aqui do canal um mês, mais ou menos, eu acho que foi um mês e uns dias, não me lembro exatamente quanto tempo foi, mas eu fiquei afastada porque foi uma época aqui de panha de café. Então, assim, ajuda bastante. Eu consegui um valor de renda extra, me ajudou bastante, inclusive, né? E isso foi uma forma de eu ganhar, além do que, né, por exemplo, uma renda extra.
um valor extra. Então, assim, quando você procura formas de ganhar renda extra, você tá acelerando aquele processo, né? Você tá acelerando aquele processo de você comprar a sua geladeira, de viajar, de trocar a moto, de pagar as dívidas, enfim, seja lá qual for o seu objetivo. Cada um com o seu, né, gente? Vamos dizer que cada um tem um objetivo de vida, né? E uma das coisas que eu queria falar pra vocês aqui desse vídeo, gente, aqui é o seguinte. Por exemplo, eu procurei, né, fazer essa fonte de renda durante esses dias que eu fiquei afastada aqui do canal, né? Abalou um pouquinho o canal, não vou dizer que não abalou, porque abalou, mas faz parte, né? A gente tá procurando melhorias. Mas assim, voltei novamente porque eu gosto daqui, amo gravar, então assim, é o meu hobby, tanto aqui como no outro canal. E assim, eu sempre, né, que eu achar uma folguinha, tô correndo pra poder gravar. Mas o que eu quero trazer de lição nesse vídeo aqui pra vocês é o seguinte. Porque assim, gente, vocês precisam entender que organizar a vida financeira não é da noite pro dia. Não é do dia pra noite, nem é da noite pro dia. Por que eu tô falando isso pra vocês? Quando eu comecei a gravar pra vocês nesse canal, falando sobre a minha realidade financeira, que eu tinha um monte de coisa pra me organizar, enfim, eu iniciei há 2 anos atrás. Eu tinha acabado de completar 30 anos, que inclusive foi o assunto do primeiro vídeo desse canal. Hoje, me vendo aqui com 32 anos, olhando para trás, eu fico olhando e pensando, tem 2 anos que eu tô nessa luta. Mas assim, eu trouxe a minha realidade, transformei isso em uma fonte de renda e melhorei a minha questão da minha organização financeira, que eu não tinha absolutamente educação financeira nenhuma, era zero, né? Então assim, isso me proporcionou várias coisas boas, porém, foi um processo, não foi da noite pro dia, né? Foram pequenas mudanças, dia após dia, né? Que foi trazendo esses resultados. Mas, assim, hoje em dia, digamos que é uma forma de um ensinamento, né? Eu aprendi e tô ensinando para vocês, porém, foi demorado, foi custoso, não foi da noite pro dia, né? Então, eu quero dizer para vocês aqui que isso foi, assim, uma forma né, trazer para vocês um incentivo e da mesma maneira também eu aprendo com isso, porque conforme vocês deixam como é que eu falo? Que vocês deixam os relatos de vocês aqui também, eu aprendo com isso, tá? Mas o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês que se gostaram desse vídeo, deixe o gostei de vocês aí, o hype. Compartilhe com alguém também que tá precisando se organizar aí, tá? Para poder ver se a vida começa a andar, porque infelizmente quando a gente tá assim, a gente fica parado, né? Fica numa bola de neve aí que não vai nem pra frente nem pra trás. Tá mais fácil ir pra trás, né? Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus e eu espero que vocês tenham gostado, tá? Deixe nos comentários aqui dizendo se você já se organiza financeiramente ou se você tá precisando se organizar.